todos estejam bem. Eu sou Fátima Juliano, sou voluntária na Casa Semi e é com grande satisfação que aqui estou participando do estudo do livro Fonte Viva, agradecendo ao convite por esse trabalho edificante de aprendizado do nosso dia a dia. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior, agradecendo por estarmos aqui reunidos em busca de entender e compreender qual a melhor maneira de se viver neste mundo através desses ensinamentos. O capítulo de hoje é o 117. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo. Esse trecho aconteceu num período em que Paulo e os discípulos estavam fazendo a sua peregrinação e eles queriam ir para a Grécia, passariam pela Ásia até chegar em Jerusalém. Mas diante da situação em que os discípulos viviam, que eles eram o tempo todo perseguidos, Paulo queria chegar a Jerusalém para levar a palavra de Jesus. E ele foi avisado que era perigoso e que eles achavam melhor que ele não fizesse esse caminho. Mas como ele tinha o propósito de levar os ensinamentos de Jesus em todos os cantos dos quais ele tinha a oportunidade, ele foi. E aí nesse período foi quando ele disse esta palavra, esse ensinamento, que foi colocado em Atos, no capítulo 20, no versículo 35. E aí Emmanuel trouxe essa mensagem na forma desse texto que eu vou fazer agora, para que a gente possa entender melhor. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais auto-bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se reportam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportarmos aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer dos bens espirituais que, irradiados em nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende o bem do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Será julgado pelo céu conforme estiveres julgado na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais do que o dinheiro que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria,
o teu tempo e, em verdade, entrarás de posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade, da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Aí a gente para um pouquinho e pensa, né? O que ele está dizendo? Que sempre quando a gente acha que vai fazer uma doação, vem o dinheiro. O dinheiro é importante e a doação também é importante com relação ao dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Nós, como seres que estamos neste mundo aprendendo, temos a necessidade de também utilizar dos nossos bens espirituais. Quais são os nossos bens espirituais? A bondade, a gentileza, o ouvir, o acolher, o amparar, o respeitar, todas as capacidades que são levadas ao amor, a gente pode doar. E é algo que a gente doa e não perde, porque ele está em nós. Quando acho que Deus nos deu a vida, nos deu a oportunidade de estarmos no mundo desde muito tempo atrás, através das nossas encarnações, e em cada uma delas fomos aprendendo algo e que isso foi aflorando dentro de nós, e ele vive conosco pela vida eterna. Por todos os caminhos que a gente passar, a gente vai ter algo bom em nós. E isso faz com que a gente aqui consiga aprender e contribuir para que isso possa se expandir, para que isso possa crescer, para que isso possa ser direcionado a todos, para que a gente entenda que neste mundo ninguém está só e que a gente precisa do outro e que a gente precisa estar aberto ao outro quando a gente respeita, quando a gente não critica, quando a gente ouve o que o outro tem para falar, independente da sua opinião ser diferente da dele, a gente tem que ouvir e respeitar a opinião do outro, mesmo que você não vá fazer aquilo que ele está te dizendo. Mas só de você ouvir a opinião dele é necessário, porque ninguém tem a certeza que a sua opinião é a mais perfeita e a mais correta, porque no mundo em que vivemos não existe nem o certo e nem o errado. Estamos aqui prontos para ouvir aquilo que é necessário ser dito no momento certo e na hora certa. Quando ele diz aqui, se eu dar da minha felicidade, eu posso multiplicar essa felicidade dentro de todos os lugares aonde nos encontrarmos, isso primeiro vem de encontro ao nosso lar. Às vezes as coisas são difíceis, a falta de entendimento existe, mas ela só vai mudar se a gente der a oportunidade de ouvir o que o outro tem para dizer. E se o outro tem para dizer, vai ajudar não só ele como a mim também, que façamos. E assim isso se estende por todo o nosso lar e auxilia todos aqueles que lá estão.
oferece a gentileza e a gente constrói uma grande fraternidade. Estende a bênção do perdão quando a gente fica magoado, chateado, triste com alguém. A gente acaba não dando a oportunidade de dar o perdão e com isso a gente não deixa de fortalecer a nossa justiça, que é algo que está em nós e necessário para todos aqueles que aqui estão. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Porque não é bom quando a gente ajuda alguém, que a gente dá o nosso tempo para poder estar com as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer. Isso nos encoraja, nos dá confiança de acreditar que aquilo que estamos fazendo está beneficiando alguém, dando a ela uma outra visão da vida, dando a ela a oportunidade de nos conhecermos, né? Então, dar o exemplo bom é garantir a nobreza do nosso caráter. Porque desde o início de nossa vida no mundo, quando a gente chega nas nossas famílias, os nossos pais se esforçam o tempo todo para que a gente aprenda a ter respeito e também ser respeitado, a ouvir para que também possa ser ouvido. E isso vai garantindo que a gente possa viver no mundo cheio de desafios, cheio de, como fala, competição, cheio de desafios mesmo, que fazem parte da nossa vida e que às vezes as coisas são bem difíceis e às vezes alguns desafios são mais fáceis. Mas se a gente aprender que dar o que é de melhor em nós auxilia não só a nós mesmos como aos outros, é a oportunidade. E é a oportunidade que é um recurso da criação divina que é distribuída por Deus a cada um de nós. E que se a gente consegue fazer essa doação, que é nossa, permanente, que ela não muda e que ela não se acaba, assim como o dinheiro, que façamos, porque o dinheiro é algo necessário e preciso, mas um dia ele acaba. Mas o que a gente traz de material espiritual, que são as nossas qualidades espirituais, ela é eterna, ela não se acaba jamais. Então, se temos o que temos e podemos doar, que doemos. Se a gente pode estar aqui no mundo, vivendo tudo isso que a gente tem vivido, às vezes entristecido, às vezes com determinadas coisas, é porque, penso eu, que ainda a gente não entendeu o que é amor. Porque quando se diz amor, é o amor incondicional, assim como o amor de Jesus o é para com todos nós, e que ainda a gente está aprendendo a como ter um olhar diferente para esse amar incondicional. Porque quando a gente ama incondicionalmente, a gente ama a todas as pessoas,
sem discriminação, sem indiferença, sem preconceito, sem julgamentos. E é algo que nesta mensagem vem nos trazer, porque nós aqui, a gente jamais pode esquecer que todos nós somos mordomos de nossas vidas na Terra. Não só da nossa, como as dos outros. Porque todos estamos aqui para servir, independente de quem quer que seja. Levar a elas o bem, o carinho, a paz, o acolhimento, porque isso está em nós. E se ainda não está, que possamos trabalhar para que isso flore em nós. Sendo assim, não podemos esquecer que dispor do dinheiro é importante, porque é uma necessidade para seguirmos na nossa vida no mundo, no planeta, na Terra. Porque quando nós desencarnamos, não levamos nada daqui, apenas aquilo que fizemos de bom, apenas aquilo que fomos gratos por receber ou por dar. E que a alegria, o tempo, a verdade, a saúde são de interesses efetivos de todos nós. E que isso vai estar sendo feito aqui, como também na vida eterna, na vida que teremos quando daqui partirmos. Se a gente pode estar aqui e fazer o que é de melhor em nós, em prol daqueles que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, façamos, porque jamais estamos sós neste mundo. Somos diferentes, mas necessitamos dos mesmos cuidados. Por isso aqui estamos e existimos, para que possamos, dentro do aprendizado em nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos grupos sociais, na nossa vida, de modo geral, estamos aqui para aprender a doar o que há de mais precioso em nós, que é o amor. É o amor. E que essa mensagem possa estar em nós para que possamos refletir todos os dias, ao acordarmos, agradecidas pelo dom da vida que é doada por Deus a cada um de nós. E assim, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre qual o nosso objetivo neste planeta, neste mundo. E que essa luz que nos guia todos os dias nos fortaleça para que possamos dar o que há de melhor. Que possamos doar a quem quer que seja o bem, a fraternidade, a paz, o equilíbrio, através da nossa fé.
Que assim seja. Graças a Deus.